Olá, aluno do 7º ano do Colégio Brasil. Muito bom dia para você que me assiste aí da sua casa. Tudo bem? Beleza? Gente, essa é a nossa primeira aula nessa modalidade de videoaula daqui do 7º ano de História, tá? E até que a gente volte às aulas, eu acredito que seguiremos dessa maneira. A gente vai se encontrar aqui no canal do YouTube e eu vou mandar também pelos e-mails que vocês têm registrado lá no colégio, tá? O link do vídeo, tá certo? Galerinha, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês sempre que vocês abrirem aí para as minhas aulas, para a gente poder acompanhar sobre o tema e sobre o que a gente está falando, tá? Então, eu espero que vocês aí tenham uma boa revisão, porque a princípio é uma revisão do primeiro bimestre, então a apostila do primeiro bimestre. E a gente vai conversando, vai relembrando temas que nós já vimos aí anteriormente, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida também ou algum esclarecimento a ser feito quanto ao conteúdo aqui passado para vocês, eu estou à disposição, tá bom? Vocês podem aí deixar o recadinho que eu tento retornar, assim, o mais breve possível para vocês, tá bom, Sala? É isso, então vamos lá. A gente vai estar falando hoje, né, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Então, a gente vai estar trabalhando aí da página 2 até a página 5 da apostila de vocês. Então, da página 2 até a página 5, tá certo? Vamos lá, galera. Vamos lembrar primeiro que é o finalzinho aí da Idade Média, a crise do feudalismo, a crise deste processo que durou aí quase 1000 anos, né? A nossa Idade Média durou mais ou menos 1000 anos e o finalzinho dela é que a gente vai estar relembrando agora com vocês, tá? No final aí da Idade Média, o servo já não queria mais ser servo, né? Aquela pirâmide que a gente estudou em sala, onde nós tínhamos lá o senhor feudal, o nobre, o clero e o servo, já não está mais daquele jeitinho. Afinal de contas, gente, 1000 anos é tempo suficiente para a sociedade mudar, não é? A sociedade sempre vai evoluindo, as mudanças vão acontecendo. Então, quando nós falamos de Idade Média, a gente não vai falar que 1000 anos foi exatamente a mesma coisa. Claro que não. Então, os primeiros 5 séculos, ele será dessa forma, através do feudalismo, que nós já estudamos, e depois vai acontecendo modificações, com o advento aí de novas ferramentas agrícolas, há um momento em que cessam as guerras, né? Que naquela época havia muita guerra, a gente sabe disso. Então, algumas coisas vão contribuir para que haja mudanças no modo de ser da sociedade. Então, dentro aí do finalzinho do feudalismo, né, a terra, que era o principal bem, não é? A gente sabe que quanto mais terra um senhor feudal tinha, mais rico ele era, né? A terra começa a perder valor, a terra começa a perder o seu valor econômico. Então, o nobre, ele vai se ver aí dentro de um contexto onde ele está perdendo espaço, né? E junto deste momento surge uma nova classe social, aquela que nós chamamos de burguesia, que logo no finalzinho aí do feudalismo, ela aparece, né, através dos burgos, por isso o nome burguesia, e a gente lembra um pouquinho o que eram os burgos. Os burgos eram as vilas onde essas pessoas faziam o seu comércio, iniciavam o seu comércio. A gente sabe que naquela época ainda a moeda não era a mesma em todos os feudos, né? Depois ela vai se centralizar. A língua não era a mesma, depois também vai acontecer de centralizar, o que vai facilitar o comércio para eles. Mas até então, os burgos eram esses lugares onde esses iniciantes do comércio começavam a vender os seus produtos. Muitas vezes produtos excedentes, muitas vezes produtos que eles mesmos faziam, como artesãos, não é? Então, os burgueses, eles vão começar a ascender, ascender, subir na sociedade. Então, surge uma nova
modalidade, não é? Surge uma nova classe social chamada então de burguesia. E a burguesia até então, pessoal, ela não tinha poder, né? Ela tinha dinheiro, ela estava ali em crescente, enquanto a nobreza perdia, a burguesia crescia economicamente. Mas a burguesia, ela não opinava em nada, ela não tinha nenhum desculpem, ela não tinha nenhum tipo de participação na política. E isso começou, né, a deixá-los irritados, né? Uma vez que eles estão crescendo, eles passam a ser a classe em ascensão, como é que eles não participam da política? Então a gente vai ver aí também uma briguinha boa entre eles, a nobreza e a burguesia mais pra frente, tá? Dentro desse contexto aqui que a gente está trabalhando da idade moderna, por que ela chama idade moderna, né? As pessoas que viveram na época deram este nome justamente por considerar o melhor de tudo aquilo que o homem já viveu. Eles eram considerados como modernos. E aproveitando aí para chamar a atenção de vocês, por que a Idade Média chamava Idade Média? Porque ela estava no meio? Em tese, podemos até calcular assim. Mas a Idade Média ganha esse nome porque antes da Idade Média nós temos o quê? A Idade Antiga, onde o homem estava ali no centro do universo, onde os filósofos falavam muito sobre o raciocínio, argumentavam, estavam sempre aí investigando, criticando. Então o homem, né, não só nessa parte política, mas também na parte artística, quando a gente fala, né, de arte na Idade Antiga, a gente vê lá corpos, né, desenhados ou esculpidos. Então, o homem era o centro do universo na Idade Antiga. Na Idade Média, que foi um período um pouco mais obscuro, que nós já estudamos, onde a Igreja Católica toma aí a vez, né, e proíbe muita coisa, a coisa fica muito mais fechada, o homem deixa de ser o centro e o Deus passa a ser o centro do universo. Então aí a gente tem o que a gente chama de teocentrismo. Deus, centrismo, centro. Deus passa a ser o centro do universo. E quando o homem começa a idade moderna, né, ele começa a questionar. Peraí, eu penso, eu raciocino, eu consigo criar, olha só, por que eu tenho que aceitar somente o que a igreja impõe? Por que eu não posso evoluir cientificamente? Por que as descobertas não podem acontecer? Por quê? O homem começa a se questionar. Então, nesse momento da transição da Idade Média para a moderna, que é o que a gente vai estar estudando, a gente começa a perceber que a razão ela vem com tudo, né? E aí então inaugura-se a Idade moderna, com o homem sendo e voltando a ser o centro do universo, tá? Então, politicamente falando, a gente vai ter aí o aparecimento do absolutismo. E o que é o absolutismo? Que é a nossa próxima aula. Absolutismo, o rei, o monarca no poder, com poderes absolutos. Somente ele manda em tudo e em todos. E, economicamente falando, a gente vai ver aí o surgimento do comércio, tá? A gente vai estudar, desculpem novamente a tosse aqui, a gente vai estar estudando o comércio como uma forma nova de vida, uma forma nova de viver a sua vida. Voltando aí na questão anterior, o que era, né? Nós não tínhamos o comércio, nós tínhamos apenas a troca de produtos, não é? Lá atrás, cada feudo era o seu feudo, produzia para si mesmo, não tinha essa questão comercial. Então, dentro da Idade Moderna, o que nos chama a atenção é o aparecimento do absolutismo, onde tudo vai ser centralizado na mão de um único monarca, né? Os senhores feudais vão começar a perder o seu poder e tudo vai voltar a ser de um único rei, ok?
E dentro da economia a gente vai ver aí o aparecimento do comércio. Então, quando a gente fala de comércio, a gente vai ter ideia aí da moeda, né, o surgimento, a volta da moeda aí no mundo, tá? E essa parte de comercializar, vender, lucro. Tudo começa então, o capitalismo, gente, ele começa a surgir dentro desse contexto. Ele vai ao longo até a gente chegar no momento que estamos hoje no mundo, tá? Então ele começou a ser gerado ali na Idade Moderna, tá certo? Pessoal, por enquanto é isso, tá bom? Hoje nós não temos exercícios para fazer aqui disso que nós conversamos, mas na nossa próxima aula, que a gente vai entrar diretamente em absolutismo, a gente vai ter uma pesquisa para fazer e aí vocês vão acumulando, né, as pesquisas que eu for pedindo, ou os trabalhinhos, ou os exercícios, vocês acumulem e depois na primeira oportunidade, na volta para a escola, vocês, por favor, me entreguem, tá? Tudo bonitinho, individual, manuscrito, certo? Porque vai valer nota para vocês de contínua do segundo bimestre, certo? Pessoas lindas do 7º ano, saudade de vocês, espero aí que vocês tenham lembrado desse contexto aí da história e a gente se vê na nossa próxima aula. Super beijo, até!